Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores e os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, nações e as línguas, prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Assim diz a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso soberano, grandioso, infinito Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por estarmos aqui reunidos como um só corpo para publicamente cultuarmos o teu grandioso nome. Não há graça, não há dom, não há dádiva maior do que esta que o Senhor nos concedeu, graças a Jesus Cristo. Senhor, desde já, de mãos vazias, humildemente nós rogamos pelo Senhor, nós rogamos pela sua presença em nosso meio, que o Senhor possa fazer abundar a sua presença em teu Espírito Santo, para que a sua palavra, Senhor, seja proclamada com fidelidade e verdade, e para que seja o teu Espírito Santo a convencer-nos, a partir do nosso coração, a respeito da verdade que é proclamada em tuas Escrituras. E que, acima de tudo, Jesus Cristo seja testemunhado, Jesus Cristo seja proclamado, e ao ser proclamado, que Jesus Cristo seja recebido com fé, amor legítimos. É isso que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós estamos na terceira palavra daquilo que foi planejado para ser uma série de 4 exposições. E aqui eu repito exatamente a mesma mensagem. Na verdade, eu vou repetir a má notícia que paira sobre todos vocês. Você está em uma guerra. Seu inimigo é mais forte do que você. Na verdade, aquele que se opõe a você é invencível. Essa é a má notícia. E para piorar, o que está em jogo é a sua vida ou morte. Vida ou morte de toda a sua casa. E se a coisa já não está boa a nosso favor, essa vida e a morte significa vida ou morte eternas. Mas em meio a essa má notícia,
há uma possível boa notícia. Eu digo possível, porque ela só será boa se você tomar a decisão correta. Porque você ainda pode se enganar e tomar o caminho da morte. Mas a boa notícia é que um guerreiro lutará no seu lugar nesta guerra. E a grande questão é: em quem você colocará a sua fé? A quem você confiará a sua vida e a vida da sua casa? Diversas vezes a Bíblia nos instrui que aquele que colocar a fé no Senhor não será envergonhado. Vergonha nesse contexto não significa vexame, como se nós estivéssemos pagando algum tipo de mico diante das pessoas. Vergonha aqui é quando um pai de família, ele é responsável pela vida da sua esposa, dos seus filhos mais preciosos. E sob a responsabilidade desse pai de família está depositar a confiança em uma fonte de segurança, em que está em jogo não somente a sua própria vida, mas a vida de toda a sua casa. Quando a Bíblia diz a respeito desse tipo de vergonha, é quando o pai, no final das contas, ele deposita toda a sua esperança numa fonte que ele achou que era segura, então vem a torrente de água, só para ele ver que o abrigo seguro em que ele confiava, na verdade, é frágil. Então ele vê ceifada a vida de toda a sua casa. Essa é a vergonha que é dita nesse contexto. O vexame de um pai de família que vê as pessoas mais preciosas da sua vida morrendo porque ele confiou na fonte errada de segurança. Então, quando a Bíblia promete que aquele que coloca sua fé no Senhor jamais se envergonhará, a Bíblia, a palavra de Deus está proclamando que aquele que confiar no Senhor nunca verá a sua fonte de segurança ruir. Pelo contrário, quando vier o perigo, quando as torrentes de água chegarem varrendo diversos falsos abrigos, o abrigo dele permanecerá intacto. Então ele olhará para a sua casa salva, seus filhos, sua esposa e a si mesmo em segurança. Então ele ficará satisfeito. Então, diante disso, cabe sempre a questão: em quem você colocará sua fé nessa guerra em que você está lutando? E diante da notícia de que o seu inimigo é mais forte do que você e você não pode vencê-lo por si mesmo, mas você tem a opção de escolher um guerreiro para lutar em seu lugar. Você confiaria a sua vida a um soldado como Golias, cuja lança é como agulha de tecelagem, armado até os dentes, guerreiro experiente, treinado na arte do combate desde menino, gigante, armadura de escamas? É a personificação da própria serpente, sim, de Satanás. Ou você confiaria em Davi, um homem baixo, de aparência frágil, sem experiência na guerra, descrito como um jovem de boa aparência,
de pele tenra, nunca foi exposto aos rigores do combate. Ele vai para a batalha sem armadura, sequer ele tem um escudo. Ele vai com as vestes do seu corpo, armado com uma funda, 5 pedrinhas e um cajado de madeira. Em quem, sejam absolutamente sinceros, em quem vocês depositariam a segurança das pessoas mais caras da sua vida? Ou posto de outra forma, o que é mais fácil confiar? Em um império poderoso comparado ao rio Eufrates, cujas águas são volumosas e caudalosas, ou num riachozinho como Siloé, cujas águas correm suavemente? Se você não soubesse o resultado da batalha entre Davi e Golias, ou da história da Assíria, como o Eufrates, e do Senhor comparado ao rio Siloé, se você não soubesse o resultado de nada desses confrontos, em quem você depositaria a sua fé? Em quem você depositaria a segurança da sua casa? Em quem você depositaria a vida eterna ou a morte eterna? Na passagem de Daniel que nós lemos, nós estamos vendo justamente essa questão de acordo com o olhar do povo de Judá que estava exilado na Babilônia. Eles estão diante da mesma escolha. No capítulo 2 de Daniel, o ideal seria lermos, os 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, mas o tempo que nós temos, não nos permite. Mas no capítulo 2 de Daniel, nós lemos a famosa passagem em que Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não contou esse sonho para ninguém, porque esse sonho foi terrível e ele queria saber o significado desse sonho, a interpretação do sonho. Mas para ele não ser enganado, ele não contou esse sonho para ninguém. Então, se de fato os adivinhos, os sábios, os magos, os grandes personagens do reino, do império babilônico, de fato são quem dizem ser, então eles vão saber adivinhar o meu sonho e também interpretá-lo. A grande questão é que aquilo que Nabucodonosor estava propondo não era possível ao homem. É impossível. Ninguém pôde sequer saber qual fora o sonho que Nabucodonosor havia sonhado, muito menos interpretá-lo. E por isso Nabucodonosor se enfureceu e condenou todos esses sábios, entre aspas, à morte. E Daniel se pôs a orar. Então, o Senhor, o Deus eterno, que é a fonte de sabedoria, não somente revelou aquilo que Nabucodonosor havia sonhado, mas também deu a Daniel a interpretação do sonho. Vamos ler a interpretação? Qual o sonho do rei Nabucodonosor? Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, nós leremos os versículos 31 a 36. Daniel disse assim a Nabucodonosor, versículo 31 do capítulo 2 de Daniel: Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem.
Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e a sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de bronze. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como a palha das eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Nós sabemos o que essa imagem então representa, graças ao Senhor, porque Deus não só deu a Daniel qual sonho Nabucodonosor havia sonhado, mas também a sua interpretação. A cabeça de ouro é o Império Babilônico. O busto, o torso, juntamente com os braços de prata, nós sabemos, é o Império Medo-Persa. O ventre e coxas de bronze é a Grécia Macedônica. E o quarto reino, representado pelas pernas de ferro, pés misturados com ferro e barro, o quarto reino é Roma. E essa imagem representa a sucessão dos impérios. Significa que a Babilônia seria substituída. Mas no final de tudo, uma pedra cortada sem mãos, não foram mãos que lavraram a pedra foi cortada sem mãos. Essa pedra golpeou essa imagem e a reduziu ao pó. Toda essa terrível imagem, quando ela foi atingida por essa pedra, ela se transformou como a palha das eiras do verão. Em Israel, quando chegava a época de debulhar os grãos, eles chegavam perto das eiras, que geralmente ficavam num monte, em que passava muito vento. Eles pegavam a peneira e eles arremessavam, os grãos nessa peneira. E o vento levava a palha para longe e o grão era separado. Essa imagem terrível, ela foi despedaçada a tal ponto que se transformou como a palha levada pelo vento, e a palavra de Deus diz que não foi encontrado lugar para eles. Isso significa que a Babilônia, por mais esplêndida que ela pudesse ser, não duraria para sempre. Ela seria substituída por outros impérios, sucessivamente, até que um dia uma pedra colocaria fim a todos os impérios humanos. E é isso que os versículos 44 e 45 reforçam do capítulo 2 de Daniel. Acompanhem comigo. Versículos 44 e 45 do capítulo 2 de Daniel. Nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo,
porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. Daniel está profetizando que essa pedra, tirada sem as mãos humanas, essa pedra é o reino que Deus erguerá, e esse reino não será substituído por outro reino, como a imagem representava. Pelo contrário, essa pedra consumirá todos os reinos humanos. Versículo 45: assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, daqui para frente. E o sonho é certo e a sua interpretação correta. Ou seja, a Babilônia seria substituída, o próximo império seria substituído, e o próximo do próximo também seria substituído, até que Deus ergueria um reino que jamais teria fim, e que colocaria fim em todos os impérios humanos. Assim disse o Senhor. E o que Nabucodonosor fez? O que Nabucodonosor deveria ter feito? Se ajoelhado, reconhecido a grandeza e a soberania de um Deus absolutamente gigante, infinito, reconhecer que ele é meramente um homem diante de forças que ele sequer é capaz de compreender? Não. O que Nabucodonosor fez? Que nós lemos no capítulo 3. Ele fez uma imagem inteira de ouro. E isso é um desafio direto na face de Deus. É um desafio direto ao Senhor do céu. Porque Deus havia dito: o seu império babilônico é a cabeça de ouro e será substituído pelo busto de prata, que será substituído pelo bronze, que será substituído pelo ferro, e depois tudo isso será esmigalhado pelo meu reino. Então Nabucodonosor faz uma imagem inteira de ouro. A Babilônia, a cabeça de ouro, nunca passará, nunca será substituída. Pelo contrário, subjugará a todos, e todos devem se curvar à Babilônia. Quem não se curvar e adorar a imagem, morrerá. Então Nabucodonosor, ao construir a imagem semelhante ao que ele havia sonhado, ele a fez inteiramente de ouro para dizer que Babilônia nunca cairia. E assim ele desafiou o Senhor dos céus. E assim ele ordenou que todos sob o governo deles, todos sob o domínio dele, se ajoelhassem diante desta imagem. Leiamos de novo a nossa passagem, Daniel 3, versículos 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados, todos os governantes das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. As principais autoridades, os principais poderes dominados por este império deveriam comparecer e se ajoelhar diante da imagem que Nabucodonosor erguera. E ninguém, absolutamente ninguém,
por mais rico e poderoso que fosse, ousou desobedecer a ordem de Nabucodonosor. Versículo 3. Então os príncipes, os governadores, capitães, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido, e eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Várias vezes nós vemos a repetição, a imagem que Nabucodonosor erguera, a imagem que Nabucodonosor tinha erguido. O texto deixa absolutamente claro que essa imagem erguida não prevalecerá historicamente, porque ela não é a imagem do sonho de Nabucodonosor. É um empreendimento humano, é um devaneio, é uma loucura humana desafiando a Deus. É Nabucodonosor, na mania de grandeza, querendo ser Deus, ele mesmo querendo ditar a história. Porque Deus havia dito que a Babilônia cairia, mas Nabucodonosor queria mudar a história inteira e dizer que a Babilônia jamais cairia. É o empreendimento humano, a engenharia humana para produzir a história de acordo com os seus próprios ditames e não de acordo com a soberania de Deus. Versículo 4. Então um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha. Vocês sabem o que é sacabucha? É quase se fosse um trombone daquele que, sabe? É isso. Saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. Todos devem se curvar à história humana, aquilo que Nabucodonosor definiu que seria o caminhar da humanidade. Todos devem se curvar à glória do império babilônico. E aquele que não se prostrar, e adorar, será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Antes que você me diga: eu jamais faria isso. Antes que você bata no seu próprio peito para dizer: eu peitaria essa ordem, meus joelhos jamais se prostrariam. Nesse momento, se você olhasse para as preciosas vidas que estão sob o seu cuidado, nós temos pais de família aqui. No momento em que a sua pequena filha, o seu pequeno filho que você tanto ama, for ameaçado jogar nessa fornalha de fogo ardente, seus joelhos não se dobrariam? Eu aposto que sim. Imediatamente. No momento em que se ameaçasse tirar todos os seus bens, a sua casa, tudo que você tem para sua sobrevivência, suas vestes, sua comida, as vestes e a comida dos seus filhos e da sua esposa, seus joelhos não se dobrariam? Portanto, versículo 7, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, nações e as línguas, prostraram-se
e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Todos se dobraram à imagem de Nabucodonosor. Assim, então, nós estamos diante de mais um cenário, olhando para a mesma questão das duas pregações anteriores, só que dessa vez sob o olhar do povo de Judá exilado na Babilônia. A escolha aqui é entre um império poderoso, retratado como ouro fino, representado por uma grande imagem descrita como brilhante. O brilho era excelente, a sua forma era terrível. Exatamente da mesma forma que o gigante Golias devia aparecer. Ou o Império Assírio, comparado com o rio Eufrates. Mas nem precisava chegar no ponto da ameaça, da truculência, da morte terrível da fornalha de fogo. A Babilônia era sedutora. Ah, se você se dobrar à Babilônia, quantas glórias não seriam prometidas a você? Quantas oportunidades você não teria de prosperar nesse grandioso império, de ter uma boa vida, gozar de boa reputação, dar boas vestes e boa comida aos seus filhos. Não me entendam mal, não que isso seja errado. Nós devemos dar o melhor para os nossos filhos, para a esposa. Portanto, é legítimo. E a Babilônia é o lugar das oportunidades. A Babilônia oferece a todos aqueles que se tornam seus cidadãos a vida. Por que causar confusão? Por que resistir a um império tão poderoso, rico e glorioso? Mas a escolha permanece. Você confiaria a sua vida exatamente a esse império poderoso, rico e glorioso, comparado ao rio Eufrates, ao poderoso gigante Golias, ao ouro fino? Ou você confiaria a sua vida e a vida da sua casa a Davi, a um riacho chamado Siloé, cujas águas correm suavemente? Em outra linguagem, usando a linguagem da nossa passagem, você depositaria a sua confiança numa poderosa imagem terrível que destila medo nos adversários, mas toda a sedução do finíssimo ouro, como a imagem que Nabucodonosor construiu? Ou você depositaria sua fé, sua vida em uma pedra cortada não por mãos humanas? Não ache que a escolha é óbvia. É claro que eu escolheria Davi. É claro que eu escolheria Siloé. É claro que eu escolheria essa pedra. Não ache que a escolha é tão óbvia e fácil assim. O que se coloca diante de você, sem conhecer a história, sem ser parcial, sendo absolutamente racional, o que se coloca é que eu e você escolheríamos Golias. Fácil. E ainda riríamos de um jovem que parece que caiu de paraquedas no lugar errado, nitidamente sem experiência de guerra, que vai para o combate sem armadura, sem escudo, sem espada, só com uma funda, 5 pedras, um cajado de madeira, contra um gigante armado até os dentes.
fácil você e eu escolheríamos Golias. Se for para escolher um para lutar por mim, eu escolho Golias. Diante da sombra da aniquilação, quão mais fácil é confiar no poderoso império assírio? Poderoso e implacável como o rio Eufrates, do que confiar num frágil e suave riacho como Siloé. Sim, o império assírio era truculento, violento e não conhecia misericórdia diante dos seus inimigos. Então é mais fácil ser amigo desse império, não é? Deus, onde está Deus? Não é palpável aos nossos olhos. Os caminhos de Deus não parecem ser fortes o suficiente para defender aquilo que eu mais prezo. Ou, se você estivesse andando por aí e visse uma bela barra de ouro, reluzente, e do lado um pedregulho, sem lapidação, uma pedra crua, qual dos dois você apanharia? Fácil, você pega aquilo que você valoriza. Todos sabem a resposta racional. Fácil, todos chutariam a pedra para lá e pegariam a barra de ouro. Fácil. Assim é. Diante da ordem de se submeter a um império tão reluzente como o ouro fino, terrível, colossal, rico, poderoso, quem não se submeteria? Quem não se identificaria? Com orgulho, eu estamparia a Babilônia na minha testa. Quero fazer parte desse glorioso reino. Mas vocês sabem o resultado da história. Vocês sabem que Davi venceu Golias. Vocês sabem que no final Siloé é o rio da vida. E segundo Daniel 2, vocês sabem que essa pedra desprezada, que começou pequena, singela, sem brilho de ouro fino do grande império babilônico, vocês sabem que essa pedra não só destruiria todos os reinos humanos, mas cresceria e se tornaria o reino eterno de Deus. Essa pedra, exatamente essa pedra desprezada, sem valor nenhum aos olhos humanos, comparado ao ouro fino e reluzente, essa pedra desprezada no final seria revelada como supremo valor. Tu viste até que uma pedra foi cortada, interpretou Daniel para Nabucodonosor. Tu viste até que uma pedra cortada, sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, tornaram-se como a palha, viraram pó, a palha da eira do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, porque não há lugar para o pecador. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se, olha que ironia, um grande monte e preencheu a terra toda. Olha que ironia, essa pedra desprezada, nada, sem nenhum valor aos olhos e para a racionalidade humana, no final das contas se tornou num grande monte e preencheu toda a terra, e ela jamais passará.
Então aquilo que nunca passará não era a Babilônia, de modo que Nabucodonosor fez a estátua inteira de ouro. Aquilo que nunca passaria era justamente este reino representado por essa pequena, singela, simples pedrinha. E esse princípio, ele é passado adiante. O salmista, abram lá no Salmo 118. Salmo 118, versículos 21 a 23. O salmista, seguindo o mesmo princípio, ele louva a Deus, porque Deus se tornou a salvação dele. E Deus, que como uma pedra desprezada, se tornaria na principal angular, pedra angular, por isso que Deus é louvado. Deus, começando como uma pedra desprezada, seria, na verdade, a pedra mais importante de um edifício. Salmo 118, versículos 21 a 23. Louvar-te-ei, pois me ouviste, e tu te tornaste a minha salvação. A pedra que os edificadores recusaram, tornou-se a principal pedra da esquina. Este é o agir do Senhor, Ele é maravilhoso aos nossos olhos. O salmista está louvando a Deus pelo agir do Senhor, de fazer com que uma pedra que os edificadores recusaram, desprezaram como sem valor, se tornasse a principal pedra angular que sustenta todo o edifício. O salmista está louvando a Deus justamente por causa do mesmo princípio, do agir de Deus na história. Davi, Siloé e esta pedra desprezada, todos apontam para um único Salvador. Essa pequena pedra desprezada que se torna a principal pedra angular, que transformará todos os impérios humanos em pó, fique claro, é Jesus. Abram em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 44. Quando Jesus estava em embate com os fariseus, ele responde: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Jesus está recitando o Salmo 118 que acabamos de ler. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedace-a, mas aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus está citando o Salmo 118 e dizendo que Ele é esta pedra. Aquele sobre quem cair esta pedra, despedaçar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. Porque Ele é esta pedra. Começaria singelo, começaria humilde, mas Ele tornaria em pó todos os reinos do mundo e cresceria até ocupar toda a terra. É por isso que nos capítulos 3 e 4 de Atos, hoje nós temos muita leitura, os capítulos 3 e 4 de Atos, nós lemos uma famosa história. Pedro, ele encontra um paralítico que pedia esmolas no templo. E então, ele se dirige a esse paralítico com a famosíssima frase. Todos vocês já devem ter ouvido
esse versículo algum dia. Pedro disse para o paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E o paralítico imediatamente levantou e se pôs a andar. E isso causou alvoroço na cidade toda, a ponto de que Pedro teve que se explicar. Versículos 10, 11 e 12 nos narram a explicação de Pedro para a multidão a respeito desse milagre. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Agora que fique bem claro, agora fique bem esclarecida a identidade de Davi que derrotou Golias. Golias não era um homem, era a personificação do arqui-inimigo do povo de Deus, era Satanás em pessoa, a velha serpente. E Davi não é um simples homem, é a sombra de Jesus Cristo. É Cristo Jesus quem derrotou de uma vez por todas Satanás na cruz. O império assírio, ainda que seja como o rio Eufrates, não trouxe a vida, pelo contrário, inundou Judá como um rio até o pescoço. E o Senhor salvou seu povo. Siloé é a vida. E mais uma vez, que fique claro a identidade de Siloé. Siloé, cujas águas correm suavemente, é Jesus Cristo. Não é Golias, não são os impérios que destilam poder e reluzem como ouro, sedutores. Não são poderes implacáveis como o Eufrates que trarão a vida a vocês. Somente Jesus salva. Versículo 12 de Atos: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devam ser salvos. Davi, Siloé, a pedra desprezada, todos apontam para este nome, único nome que foi dado para a salvação do homem. Creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e sejam salvos. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso amado e misericordioso Deus, muitas graças nós te damos pela sua palavra que alimenta os nossos espíritos. Que o Senhor seja conosco em providência, que o Senhor não deixe que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. E que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos muito perigosos, não só de violência física, mas também por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem se espalhado por todas as igrejas. E que o Senhor nos traga de volta para a honra e glória do seu nome, honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.